verso 7. Quem não encontrou, diga: estou procurando. Ó, todo mundo já achou. Diz assim o verso 7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero falar um pouquinho de comunhão mútua, compartilhar o porquê, quais são as razões para que nós tenhamos comunhão. Eu creio que você deve se lembrar o salmista dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. E o segundo mandamento, que resume os dois mandamentos, que resume os 10 mandamentos, e um deles é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Portanto, irmãos, relacionamento. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com pessoas, inclusive com as pessoas chatas, com as pessoas intolerantes. Não quer dizer que você vai ficar de abraço, de beijinho com essa pessoa, não quer dizer que você vai levar ela para almoçar na sua casa, mas toda tentativa é válida no intuito de pegar aquela pessoa e ela ser transformada, ela se tornar semelhante a você, porque passou a andar com você. Olha, fulano era muito chato, fulano era assim, fulano era doutrano, mas de tanto andar com você, ele mudou. Essa pessoa mudou, ela está diferente, porque dentro do caminhar há uma transformação, principalmente quando esse caminhar é dentro da igreja. Nós acabamos falando a mesma linguagem. Então eu quero apresentar para vocês essa noite algumas razões para que vocês batalhem pela comunhão uns com os outros. Às vezes uma coisa tão pequena, tão insignificante, separa as pessoas. Às vezes um mal entendido separa as pessoas. Às vezes uma falta de interpretar a maneira correta, de pegar uma frase isolada, fora do contexto, separa as pessoas. E a desunião dentro da igreja é um caso sério, porque quem concorda com a desunião, se for um ou se for os dois envolvidos naquela situação, são pessoas que estão designadas ao inferno, porque o Senhor já deixou isso claro sobre amar os irmãos. E ele começa nesse texto que eu mostrei para vocês, onde ele fala: se andarmos na luz como Deus está na luz. Então nós temos comunhão uns com os outros. Então, para que eu tenha comunhão, no mínimo comunhão, eu preciso me relacionar com o Senhor. Se andarmos na luz, Jesus é a luz. Então, se eu tenho relacionamento com o Senhor, eu ando na luz. Recentemente, ministrando a pastores, sábado agora, eu contei uma pequena ilustração real de um homem que ele é aqueles que saem para passear, é um passeador de aluguel para cães. E ele tem bastante clientes, e ele pega os cães nos apartamentos, nas casas, e ele ia pegando cães. E tinha hora que ele tem assim, quando termina de pegar todos os cães que ele sai para passear, que ele vai fazendo um roteiro, ele tem 10, 12, 15 cães, amarrados na mão dele, na mão esquerda e na mão direita. O interessante é que ele tem, nesses 10, 15 cães, ele tem Rottweiler, Pitbull, Chihuahua, como chama o nosso lá? Yorkshire. Os cãozinhos pequenininho, grande, médio, labrador, cachorro grande, cachorro pequeno, tudo aqui, ó. E ele vai assim, e os cachorros latindo, ele vai andando com os cachorros e puxa para lá e tal. Alguém chegou e perguntou para ele: como é que você consegue carregar tantos cães? Ah, beleza. Não, você não está entendendo. Como é que o Pitbull não engole o Chihuahua? Como é que o Rottweiler não engole esse Pinscher? Como que não acontece e eles não brigam? Não, porque eles me conhecem, eles sabem quem está com eles. Os cachorros confiam em mim. Eu falei: caçamba, os cachorros são mais inteligentes que os seres humanos. Porque meu pai, quando eu e meu irmão saía na pancada, ele dizia: cachorro é que briga, vocês parecem cachorro de rua.
e brigavam, porque eu e meu irmão, né? Ele pegava e colocava a gente de joelho, o nariz um de frente para o outro. Não dava 2 minutos, a gente estava rindo. Abraçava para sair fora, né? Eu já pus o Rony e a Gabriela abraçadinho com o outro. Abraça eles, abraçavam assim. Quando a gente entende a importância da comunhão, a gente precisa compreender que, por exemplo, eu não quero que o Juan e a Gabriela entrem em atrito. Eles são filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, moram na mesma casa, né? Então é importante entender, não, peraí, o nosso pai. Então dentro da igreja, às vezes eu percebo situações que eu condeno aqui nessa igreja, as panelinhas, eu condeno os lugarzinhos assim, sabe? É claro, vai existir pessoas com quem eu tenha mais ou menos afinidade, é natural que você tenha mais afinidade com um e com o outro, faz parte, não tem problema isso. O problema é quando você exclui quem chega. O problema é quando você pratica bullying dentro da igreja. Sangue de Jesus tem poder. Na igreja não tem pobre e rico. Tem lugares que reúnem-se ricos, tem lugares que se reúnem pessoas pobres, tem lugares que se reúnem médicos, enfermeiros. Eu sei de lugares que tem juízes, promotores, advogados, médicos, enfermeiros, tem lugares assim. Agora, nesse ministério, por exemplo, todos é para ser tudo farinha do mesmo saco. Amém, irmãos? Não é quem tem mais e quem tem menos que faz a diferença. Diante de Deus, aos olhos do Pai, somos todos filhos e filhas. Quem pode dizer amém? Quando eu olho para o 1 João capítulo 1, verso 12, eu leio lá escrito assim, ó: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha para mim, sabe o que significa isso aqui? Que o teu pai te gerou, teu pai é Deus. Quando você disse sim, recebeu Jesus como Senhor, você é um filho do mesmo pai. Jesus é nosso irmão mais velho. Antigamente, antes de tudo acontecer, ele era o unigênito filho de Deus, único. Agora ele é o primogênito de uma geração, das quais eu e você somos irmãos de Cristo. Ele é o nosso Senhor, nosso irmão mais velho. 1 João chama Jesus de o nosso advogado. Deus é o nosso Pai. Jesus, ele fala a respeito do Pai. O Juan brincou esses dias, até lembrei, eu faço o que o meu Pai faz. Jesus fala isso, o que eu vejo meu Pai fazer, eu também faço. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Entenderam? Então, se você porventura, quando você entende a maturidade espiritual dentro da igreja, e você percebe um ambiente de hostilidade com quem quer que seja, você é o primeiro a incluir a pessoa. Aqui na cidade eu sou aquele que inclui pastores. As pessoas falam, você precisa conhecer o Géder, quando não consegue se enturmar. E quem chega comigo se enturma com todo mundo. Na reunião eu chego, esse aqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano, ó, esse aqui é meu mais novo amigo, está chegando na cidade agora. Ou seja, eu vou apresentando, eu vou abrindo portas. O que eu queria gerar no coração de você nessa noite? Abra portas, para que as pessoas tenham acesso dentro da igreja, para que elas se sintam incluídas. Traga o teu irmão e fale, esse é meu irmão. Eu tenho prazer de apresentar os meus irmãos, a minha irmã. Tenha prazer de apresentar as pessoas da sua igreja, apresentar pessoas que estão chegando. Olha, fulano, você está chegando agora, seja bem-vindo. Esse é Beltrano, esse é fulano. Daqui a pouco tem lá um espetinho, uma bistecada. Leva essa pessoa, venha cá, participe, esteja aqui, esteja ali. A pessoa vai se sentir incluída. Somos irmãos, num popular bem claro, bem clarinho, somos farinha do mesmo saco. Amém, irmãos? Somos todos um saco de batatas, unidos, que vai virar um purê. E a união é isso aí, a unidade é isso aí. Então eu gostaria que você tivesse esse entendimento. Quem quer que seja nessa igreja, você viu uma pessoa nova, vai lá.
Talvez das pessoas que estão aqui, ó, tem pessoas que estão aqui nesse momento que eu não sei o nome. Tem uma mocinha com o narizinho bonitinho ali, ó. Eu ainda não sei o nome dela, né? Da Débora eu já lembro, que eu vejo a Débora lá em casa, no GF do Juan. Mas eu acredito que todos que estão aqui eu sei o nome. Isso. Só não no narizinho mesmo. Como é seu nome? Amanda. Essa aqui é a Amanda. Verdade, a Amanda agora não é mais loira. Agora está entendido. Falaram que você era loira burra, filha. Quando a minha mulher era loira, chamavam ela de loira burra também. Nada contra as loiras. Brincadeiras à parte, volta para cá. Abre as portas, né? Amanda, então você tem se sentido incluída, Amanda? Você tem se sentido amada? Porque terrível, irmãos, você chegar num ambiente onde você percebe a hostilidade das pessoas, o clima esquisito, parece que você não é bem-vindo. A igreja é um lugar onde as pessoas são bem-vindas. Amém, irmãos? Eu fico preocupado. Se uma pessoa entra na igreja, ela está procurando, ela quer a Deus. Está certo que o diabo também manda pessoas para a igreja, viu? Para atrapalhar, para bagunçar. E nós também temos que ter o discernimento, temos que ter a sensibilidade de fazer isso. Agora, não pense que todo mundo vai ficar em volta de você se você não facilitar. Você cria um ambiente, você mostra um sorriso. Sorrisos abrem portas, sorrisos atraem pessoas, principalmente dentro da igreja. Você chega depois que já começou e sai antes de terminar para não se envolver com ninguém. Nunca vai ser irmão, nunca vai ser igreja. Eu tenho vergonha. A timidez, ela precisa ser derrotada, precisa ser vencida. Somos filhos de um mesmo Pai, amém? Não tem bastardos aqui, amém? Outra coisa importante, nós fomos comprados pelo mesmo preço. O Géder não foi comprado por $1 milhão e o Juan foi comprado por $6 milhões. Não, a gente vê isso muito no futebol, né? O fulano foi comprado por tantos milhões, o outro por tantos mil, o outro não vale nem um cachorro quente com a Coca-Cola, entendeu? No futebol pode ser dessa maneira, mas na igreja fomos comprados. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com euro, foi com o sangue de Jesus. O preço pago por você. E outra coisa, você é inegociável. Jesus não aceita vender você por preço nenhum. O diabo não pode te tocar mais, ele não pode te pegar mais. O valor foi pago. Receba isso no teu coração e entenda que você é filho de um mesmo Pai. O preço que foi pago por você, querido. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Vocês foram comprados por alto preço. Aleluia, entenda isso. Não permita que pessoas que porque tem um pouco mais e você se sente desprezado, se ele fez isso, esta pessoa é que tem problema, não é você. Não se sinta desprezado, entenda quem é você em Deus. Eu sou filho, eu sou filha, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho uma igreja que me ama. Por isso que é importante a igreja, por isso que é importante esse lugar, por isso que eu preciso da sua ajuda com maturidade, para você não deixar que a imaturidade crie situações. Às vezes o filho do Jandir, o Gabrielzinho, pode brigar com o filho do Vaguinho. Se o Vaguinho e o Jandir for dois imaturos, eles vão brigar igual os filhos deles. Mas eles dois vão chegar juntos, vão chamar os dois, vão conversar com os dois, se abraçar os dois e pôr a mão na cabeça, ora, e está resolvido. Mas a imaturidade, o Jandir briga com o Vaguinho briga com o Jandir. Na imaturidade, a Rosânia briga com a Cris, não, mas o meu filho, tem um tal de achar que o filho é santo. Para de pensar essa besteira. Você não faz ideia dos teus filhos, que eles mentem, enganam, manipulam. Você precisa ter a sabedoria de Deus para perceber manipulação entre os irmãos. Eu já contei aqui, vou contar de novo. A Gabriela me manipulava. E tem pessoas que manipulam. Ela sabia que ela era o meu xodó e ela me manipulava. Ela era só uma criança, me manipulou muito tempo. O dia que eu descobri, eu dei uma surra, foi a última que eu dei. Acabou. Faz uns 7 anos aí, já uns 8 anos, não sei. A minha filha amadureceu, ela e o irmão dela se dão bem, se amam. Quando começa com uma rusguinha, eu falo: quer que eu vou resolver ou vocês dão conta de resolver? Não, pai, já está resolvido. Já está resolvido. Irmãos brigarem, pode brigar? Pode. Acontece que a briga cotidiana é uma ação do diabo dentro da casa. Agora eu tenho um filho que é um homem de Deus, uma filha que é uma menina de Deus.
A minha família está debaixo do meu governo. E eu estou aqui orando e clamando. Minha mulher já falou aqui que eu sou muito macho. Aleluia. Entendeu? E aqui nessa igreja os homens são homens de verdade, porque são machos também. Os bananas, diga amém. Nossa, ainda bem que não escapou de ninguém. Continuando aqui, irmãos. Somos filhos do mesmo Pai, comprados pelo mesmo preço. Aí entra. Tem um tal de ser membro da igreja. A gente escuta, a religião criou membros. Agora é importante que você entenda o que de fato significa ser membro da igreja. É membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. A igreja está aqui em Dourados, está em Campo Grande, está em São Paulo, está no Rio, está no exterior, está nos 5 continentes. A igreja de Jesus é uma só. Quando você olha para a palavra de Deus, nós encontramos Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Eu sou membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Não tem como ser igreja de forma isolada. É por isso que tem pessoas que moram em lugares onde a igreja vai se reunir, às vezes é 10, 20, 30 pessoas, e alguém que faz parte dessa igreja local, ela anda 10, 20, 30, 40, 50, 70 quilômetros, como eu tenho conhecimento através da MCN, de pessoas que vão lá na África para encontrar uma vez por semana. Tem gente que fica andando 2 dias para chegar no culto lá na África, para ser igreja. Não se acomoda. O pastor vai vir, nós vamos nos reunir, nós vamos orar. É o corpo de Cristo que se reúne. E quando o corpo de Cristo se machuca, eu estava dizendo para o meu filho a respeito do que significa, falando até do futebol. A galera do futebol quebrou a perna, a galera do futebol cortou a língua. Então a galera do futebol hoje está solidária ao Pedro e ao Douglas. O time está machucado, é o time. O time vai fazer o que a respeito disso? Chegou o momento de mostrar que é um time de verdade. A igreja, ela é um time. Eu me lembro recentemente que essa igreja se moveu, e eu dou toda a honra e glória ao Senhor, que essa igreja tem esse entendimento. O Vanderlei precisou de ajuda, houve uma mobilização. Ele viu as pessoas se moverem, ele se sentiu amado, amém, Vanderlei? As pessoas, alguns se aproximaram mais, outros sutilmente, outros timidamente, mas houve uma manifestação de igreja, amém, irmãos? O que acontecer, a gente precisa se importar. Eu me lembro de um tempo que a gente teve que se mover a favor da Janice também. Talvez a gente não conseguiu se mover num total, mas houve manifestação. Às vezes as pessoas falham. Eu poderia ser uma pessoa amargurada. Quando eu fiz aqui a proposta do Juan para a gente fazer a cirurgia do meu filho, talvez 20%, talvez 15% a 20% da igreja participou. A maioria nem falou nada. Eu não fiquei aqui amargurado. Sabe como que Deus fez? Resolveu de outra maneira. Eu contei aqui o testemunho. Gente do Rio, São Paulo, gente que eu nunca vi na vida, começou, e eu tive que, para de mandar, não precisa depositar mais. Já está resolvido. Você fique tranquilo. Agora, se você fica amargurado, não, isso é só falácia. Espera aí, irmão. Se uma pessoa se moveu a teu favor, foi a igreja. Amém, Jesus. 10 pessoas, igreja. Mas a igreja tem 200 pessoas e 2 se moveu a meu favor, foi a igreja. Talvez tem gente que nunca semeia, nunca participa, nunca planta, e aí quer que haja uma colheita. O princípio de quem semeia, colhe. Semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Quem planta amor pode colher dinheiro. Quem planta dinheiro pode colher amor. Ainda hoje eu li, alguém mandou para mim, eu achei muito interessante, gostei muito, me emocionei lendo, né? É tão bom se emocionar lendo coisas bonitas. E eu me lembro de um discurso que uma pessoa entrou numa loja para comprar roupas. Alguém viu isso?
do abraço, eu mandei para todos vocês. Aquilo me chamou a atenção, um simples abraço. Ela era uma pessoa obesa, não tinha nada para ela naquela loja. E ela falou: não tem nada, né, para mim nessa loja, né? A menina: como não? Olha o tamanho desse abraço. E abraçou ela. E ela falou: eu entrei aqui para procurar uma roupa, mas recebi o que eu não esperava, um abraço caloroso. Eu me lembro de um dia, ministrando um dos prédios que a gente já passou aí, e eu me lembro que eu estava falando sobre que Deus nos ama como um pai amoroso. Eu sou amoroso com os meus filhos, eu choro pelos meus filhos. Eu fui fazer o óculos aqui, e a moça perguntou do meu filho, eu comecei a falar, ela perguntou da visão, tudo, começou a falar. Eu tive que me controlar, me deu um choro, uma sapecada de choro na frente da moça aqui agora. E isso já passou um ano já. E ela foi falar, e eu falei: meu filho. E ela tomou uma água, me deu um negócio assim. Eu fiquei respirando assim, ela ficou sem graça, sem saber assim. Já morreu? O que está acontecendo com esse homem? Eu só estava falando do Juan, veio coisas assim. Foi doido. Então assim, a igreja, ela precisa se manifestar. Somos filhos do mesmo Pai, pagos com o sangue de Jesus, somos membros do mesmo corpo. Será que você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Quem vai facilitar mais quando chegar um estranho que abraça você lá, adota a pessoa? Barnabé, quando chegou no corpo de Paulo, quando chegou no corpo de Cristo para fazer parte da igreja, as primeiras pessoas que viram ele, Adriano, são as pessoas que tinham um familiar que foi morto por Paulo, foi preso por Paulo, foi jogado aos leões por Paulo, foi açoitado por Paulo, foi através de Paulo que a pessoa foi presa. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu primo, foi esse cara aí que colocou eles. Hoje eles não estão mais comigo, eu vou matar esse miserável. Barnabé, receba a unção de Barnabé na Bíblia. Barnabé pegou Paulo. Não, peraí, gente, Jesus transformou a vida desse cara aqui, não é mais o mesmo não. Alguém falou para a irmã Rosânia no trabalho dela, ela passamos vendendo os tickets dos médicos ali do churrasco que nós vamos ter aqui, dia 10 de outubro, não esqueça, churrasco na costela, 10 de abril, 10 de abril, e aí ela falou: quem é o pastor lá? Como é o nome da igreja? Eu vim e quem é o pastor lá? É o Géder. O Géder é um bêbado. O médico soltou na hora, né? Faz 18, 20 anos que esse médico não me vê, provavelmente, né? Algum amigo do tempo que eu era um bêbado. Eu era um bêbado. Então, de Raniel, que Raniel brinca disso. Então o cara falou: mas o Géder é um bêbado. Ela: não, você não viu nada. Ele agora é assim, começou a falar, né? Foi dizer quem eu era. Os anos passaram, eu poderia de fato, eu era. Jesus mudou a minha história. Amém, irmãos? O problema era se eu tivesse escolhido aquele passado, né? Mudou a história do Juca. Vocês nunca ouviram falar do Porvinha, né? Pois é, o Porvinha agora é Juca, está ali, ó, com a família dele. Aleluia! Olha só, somos ensinados pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito, ensinados. Quem ensina você quando você está meditando na palavra, Denilson? Quem? Espírito Santo. Quem ensina você, Michael, quando está meditando na palavra? Espírito Santo. Lá em João capítulo 16, verso 13 está escrito: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Anunciará o que está por vir. Então, quando o pastor fala para você: vai meditar na palavra, vai ler a palavra, gasta tempo com a palavra, é porque o Espírito Santo vai te ensinar. Como é que o Espírito Santo vai te ensinar se você não deixa? Como é que você vai fazer um curso para passar aí no negócio da prefeitura que vai ter daqui uns dias? Está tendo um cursinho, você vai lá, aí você faz a matrícula, tudo, aí nunca aparece no curso. Vai ter como o professor te ensinar? A Cris está fazendo faculdade, tem como o professor te ensinar se você não for lá? Tem como ouvir as aulas? Você precisa no mínimo parar diante do computador para ouvir o que foi falado. Não é assim, Júnior? O Espírito Santo só vai ensinar cada um de vocês se abrir a Bíblia. Eu fico triste porque quando eu converso olho no olho com alguns de vocês, a resposta, infelizmente, ainda é essa:
Pastor, deveria ler mais, eu leio muito pouco. Tem gente que ainda lê caixinha de promessa. Tem gente que lê o versículo do dia no celular. Pronto, já li a Bíblia. Sabe, o versículo do dia no celular. Sabe, você precisa amar as cartas, a palavra do teu Deus, e o Espírito Santo vai te ensinar. E quanto mais você aprende, a maturidade chega, você começa a ter uma compreensão do mundo espiritual, uma compreensão das pessoas, você entende. Hoje tudo que eu converso com as pessoas, a minha base começa com a Bíblia. A pessoa está falando, eu estou falando assim: Deus, qual é o versículo que eu vou trazer? Deus, me dá a palavra, me diz o que eu dizer para ela, e a palavra de Deus vai se somando, vai somando, vai somando. Quem está me entendendo, irmãos? Deixa o Espírito Santo te ensinar, dá um cutucão no irmão e deixa o Espírito Santo te ensinar. Leia mais a Bíblia, medite nela. Por que nós temos que ter comunhão? Por que a igreja é um corpo? Por que na igreja não tem questão racial? Mas na igreja tem uma separação. Qual é a separação que tem que acontecer na igreja? Aqui homem é homem, mulher é mulher. Aqui não tem esse negócio não. Então, pastor, eu resolvi que agora eu sou a Cleise. A irmã chega, então, pastor, eu descobri que eu sou Manuel. Sangue, fogo e saraiva. Está acontecendo? Está. Como lidar com isso? Isso pode chegar num futuro muito breve na igreja. Nós precisamos ter sensibilidade, Espírito Santo, para saber como lidar com isso, porque essas pessoas também sofrem. O diabo pôs na cabeça delas, pôs na alma delas, que elas são o contrário do que nasceram para ser. Quem é que muda isso? Poder de Deus. Poder de Deus. Amém, irmãos? Poder de Deus. O diabo tenta implantar uma mentira para que essa pessoa viva esta mentira, mas o poder de Deus transforma e liberta. Quem crê pode dizer amém. Precisamos ter comunhão porque nós estamos andando no mesmo caminho. A importância da pessoa ir para o grupo familiar, a importância da pessoa lá no grupo familiar ser amada, ser cuidada. Você percebe os problemas, você identifica situações que o pastor aqui não consegue ver no domingo, aquele monte de gente. Como eu vou identificar? Mas o facilitador, o anfitrião está atento, está ligado. Tem mais uma pessoa nova aí. Eu moro aonde? Eu moro lá no Mônaco. Onde? No Mônaco, não, Adriano. Eu moro lá no Água Boa, perto da W8, Luiz. Eu moro lá na 5 ali, perto da Isidro, né? Você mora, né, gente? Já entendeu? A pessoa vai lá. Alguém aqui, eu moro lá na região do aeroporto. Quem que vai pensar nessa pessoa na hora? Vaguinho, Flávio, Elisiane, o Eliezer, a Amanda, a Cris. Eles estão lá naquela região, a Janice, o Flávio. Tem alguém lá na região. E as pessoas vão sendo agregadas. Nós precisamos entender que estamos no mesmo caminho. Jesus disse assim: eu sou o quê? Ângela, o caminho, a verdade e a vida. As pessoas estão perdidas hoje. O caminho que conduz à salvação, a Bíblia diz que ele é estreito, não é verdade, Júlio? É estreito. Agora, quem é que leva isso? Quem é que faz isso? Quem já está no caminho. Ei, vem para cá. E você começa a conduzir aquela pessoa. Onde é que eu encontro isso? 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Quando as pessoas estão andando por sentimento, estão andando por coisas que eles enxergam um problema na igreja, se afasta. Toda a família aqui não tem problema. Qual a família aqui? Ela é perfeita. Vai pôr a mão na cabeça, todo mundo aqui. Família minha é perfeita, pastor. Lá não tem crise. Lá não tem nenhum tipo de desacordo. Lá não tem nenhum tipo de temperamento descontrolado. Lá não sai nem um gritinho, pastor. Todo mundo fala suave. Tem uma família assim? A Gabriela disse que lá em casa é assim, né? Então, irmãos, quando a gente compreende que nós temos defeitos assim como os outros, mas glória a Deus que também temos qualidades. Você leva isso para as pessoas. A pessoa chega com a autoestima lá embaixo, você ajuda ela a se levantar. Você vai conseguir.
Deus vai fazer através de você. Tem um problema? Tem, vamos resolver. Nós estamos caminhando no mesmo caminho. É importante você se unir com quem está no mesmo caminho. Irmãos, é terrível. Eu morava em frente ao estádio Couto Pereira, e lá existia o Atletiba, Atlético contra Coritiba. Irmão, era um inferno quando tinha esse jogo, porque as torcidas iam entrar no mesmo estádio, mas não podiam se olhar lá fora. A polícia tinha que criar cordão de isolamento, e tinham que definir da onde é que vinha a torcida do Atlético e da onde é que vinha a torcida do Coxa. Se porventura algum desavisado, com a camisa do Coritiba, indo para o estádio, caminhando com o filho, e aparecesse uma meia dúzia de atleticano, irmão do céu, aquele pai ia levar chute, aquele pai ia levar tapa na cabeça, eles iam mandar tirar a camisa, iam tacar fogo na camisa do cara, na frente do filho. Que violência absurda é essa? Agora, por que eu estou contando isso? Porque às vezes dentro da igreja tem gente que está no mesmo caminho, no mesmo time, e faz isso com o seu irmão. Como, pastor? Língua. A língua inflamada pelo inferno. Quem pode controlar a língua? Só uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cuidado, estamos no mesmo caminho. Não deixe ninguém para trás. Alguém disse há muitos anos atrás que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Está ferido para trás, fica para aí. Vamos embora. Ei, a crença. Vamos embora. Não, ei. Caiu ali. Nós estamos no mesmo caminho, meu irmão caiu. Galera, espera um pouquinho aí, espera, volta 2, 3 aqui, precisamos levantar o fulano. Cacá. Alguém mostrou outro dia um vídeo onde uma pessoa, querendo ver a condição das crianças que eram algumas com problemas nas pernas, enfim, tinha uma situação. Quem chegar primeiro lá naquela árvore, tem um pote de doce, pode ficar com tudo. E aí as crianças saíram, e aí um caiu, todos voltaram, pegaram a criança que caiu, os amiguinhos, por moletinha, chegaram juntos e comeram o doce juntos. A igreja precisa entender alguns recados que Deus dá. A igreja precisa compreender, a gente não deixa pessoas para trás. Você se importa, você não pode ir dar um telefonema, você não pode ajudar com 100, ajuda com 5, ajuda com 10. Nós podemos fazer muito uns pelos outros. Eu fico triste que algumas pessoas têm a vida espiritual como uma vida monótona. A vida espiritual não é monótona. Se está monótono, você não está vivendo no espiritual, tem algo errado. Ô crentinho, fica na tua aí, velho. Olha que lindo. Para terminar, irmãos, servimos ao mesmo Senhor. Tem alguém servindo Baal? Tem alguém servindo Mamon? Claro que não. Servimos o mesmo Senhor. Se Ele é Senhor, Ele manda em nós. E Ele diz: amai-vos uns aos outros. Ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Preste mais atenção nos irmãos que estão à sua volta. Chegue e perceba o ambiente. Terminou a reunião, perceba o ambiente. Encontre as pessoas que precisam ser incluídas. Temos o mesmo Senhor, estamos no mesmo caminho, fomos comprados pelo mesmo preço, Michael, amém? Temos que ser assim, senão não estamos vivendo o amor de Cristo. Quando eu olho para o texto de Mateus 23, verso 8: mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. O que ele está querendo ensinar, queridos, é que entre nós não existe maior e menor. Entre nós, quando falamos ser chamado de mestre, não está dizendo que não existam mestres, até porque em Efésios fala dos 5 ministérios e um deles é o mestre. O mestre é aquele que Deus deu o dom para ensinar, para ministrar. Deus deu para mim o dom do pastoreio, e eu procuro me virar nos 5 ministérios aqui, né? Evangelista, pastor, mestre. Mas Deus está levantando, eu tenho um monte de pessoas aqui com quem Deus pode contar. Será que eles podem dizer amém? E eu termino dizendo que além de servirmos ao mesmo Senhor,
a última razão que eu encontrei pela qual você e eu precisamos ter comunhão, os irmãos em casa ter comunhão, marido com a esposa comunhão. Já viu quando é que o marido e a esposa têm comunhão? Ou eles gritam um com o outro, ou eles falam, fala para o teu pai, fala para tua mãe, fala para o teu pai, fala para tua mãe. Ou não conversam, ficam sem conversar um com o outro, estão de beijo um com o outro. Cadê a comunhão? Senta para resolver. Às vezes precisa de um dia para resolver, tudo bem, mas resolva. Nós não somos daqueles que temos um problema e não resolvemos, nós resolvemos em nome de Jesus. Tem problema nessa igreja? Não, a gente tem problema nessa igreja sim, mas a gente resolve, bem espera, a gente resolve, aleluia. Romanos capítulo 8, verso 17. Somente quem anda junto na terra, presta atenção, unidade do corpo de Cristo. Vai acontecer isso aqui, ó, Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, Ângela. Glória a Deus. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Seu pai não deixou nada para você? Nem um cachorrinho chamado Toby, nem uma bicicleta da Carol ele não deixou, nem vai deixar. Fica tranquilo, você já é herdeiro do Rei da Glória. Bate no peito, eu sou herdeiro. Ai, irmão, eu sou herdeiro. Herdeiro. Meu nome já está lá no cartório do céu. Amém. Nós vamos morar lá, Janice, amém? Já pensou, Janice? Foi você brincando de pega-pega na asa do querubim? Meu Deus, e a Janice, né? Para lá e para cá, coisa linda, a gente brincando lá no céu. Glória a Deus. Brincando de esconde-conto nas nuvens, né? Oh, aleluia. Olha só, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Deus já nos faz herdeiros porque todos somos filhos, mas através de Jesus, Vanderlei, nós somos co-herdeiros, nós herdamos também. A gente vai receber o nosso quinhão, nós vamos receber o nosso galardão por toda a obra que nós desenvolvemos aqui na terra, por toda a obra que você fez aqui na terra, a favor de que o reino fosse implantado. E ele continua dizendo assim, ó, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você já ouviu aquela expressão? Se eu comer osso, você come osso. Se eu comer picanha, você come picanha? Já ouviram isso? Se nós comer aqui só arroz com ovo, mas o dia que você vai comer junto, mas o dia que nós comer do bom e do melhor, né? Eu ia falar caviar, mas caviar deve ser ruim pra caramba, né? Eu prefiro, né, uma costela daquelas, né, com um pedaço do meu pai, né? Aqui, é isso que aqui está dizendo. Presta atenção no finalzinho do texto. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Ei, olha para mim. Vida cristã, irmãos, tem sofrimento. Quem falou que não tem? Quem disse que não tem renúncia? Quem disse que não tem cruz te enganou. Mas aqui nesse ministério você já deve ter ouvido muitas vezes. Ontem eu inclusive preguei exatamente sobre isso. Tem dia mau. O dia mau de Jó foi longo, mas ele só chegou no 42:10, Elza, quando ele estava orando pelos seus amigos. Eu achava pelo nome. Quando ele estava orando pelos seus amigos, porque lá no capítulo 1, Clarival, lá no capítulo 1, ele decidiu adorar a Beatriz. Decidiu. O que você decide na hora da crise? O que você decide quando está cansado? O que você decide quando está dando tudo errado? Lembre-se, são dores e sofrimentos relatados aqui. Não saia da rota. Continue. Porque ele está dizendo exatamente isso. Participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Participemos da sua glória. A gente vai participar dessa festa, porque a gente está passando junto nessa terra. Tem momentos de tristeza? Tem, Adriano? Tem momentos, Renan, de problemas em que a gente se vê tão impotente, na verdade, mas a gente fala, mas eu tenho uma fé. Eu não caminho pelo que eu sinto, eu caminho pelo que eu creio. E eu creio na palavra de Deus. Por isso, irmãos, eu finalizo incentivando você. Mais tempo a sós com Deus.
boa parte dos problemas, das dificuldades, das lutas que as pessoas têm, se dá por elas não estarem no quarto com Deus. Quando a gente fala quarto, pode ser o teu carro, debaixo de uma árvore, pode ser a sós lá na cozinha, sozinho, pode ser lá no banheirinho do fundo de casa, lá na casinha, né? Na casinha não, né? Não tem mais casinha não, né? Quem lembra da casinha? Né? Mas se tiver casinha na sua casa, está valendo também, só que eu acho que é bem desagradável, né? Naquele tempo. Mas o que eu quero dizer, não importa o lugar, escolha um lugar e marque um encontro com Deus. Amém, amados? Fiquem em pé em nome de Jesus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro. Olha só, seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Olha só, no encontro com Deus, quando, pastor? Ele vem. A gente é que não vai, mas ele vem. Se você passar aí, talvez na primeira, na segunda, na 10ª vez, não entendi nada, pastor, mas eu fui. Fique tranquilo. Quantas vezes você vacilou e ele foi? E outra coisa, não quer dizer que ele não foi quando você foi e não sentiu nada. O que quer dizer é que ele prova os corações para saber o que você quer. Não espere vir o dia mal, como eu disse ontem. Adore em toda e qualquer circunstância. Adore porque está tudo maravilhoso. Adore porque financeiramente está bem. Adore. Seja fiel. E se vier a dificuldade, continue fiel. Na dor, continue fiel. Seja qual for a situação. Quem lembra de um filme chamado Titanic? Sabe a parte que eu lembro do Titanic? Eu nunca esqueço. Eu não lembro nada, nenhuma parte do Titanic, a não ser essa daqui. Quando os homens que estavam se despedindo, eles resolvem voltar e morrer tocando. Lembra? E justamente o hino que eles tocaram, ainda que seja na dor. Lembra desse hino? Quem entende o que eu estou dizendo sabe que nós vamos ter que, para sobreviver aos dias maus que nós temos pela frente, que antecede o arrebatamento da igreja, só vai conseguir prevalecer nos irmãos, os irmãos que têm uma base sólida, que é a palavra de Deus. Não seja uma farsa, não viva de aparência, sua reputação não é toda a verdade, o seu caráter é toda a verdade. Lá na sua lápide, caso você morra, não é a sua reputação, é o seu caráter que vai para lá. Porque já viu reputação? O cara é uma desgraça em casa, os amigos falam, homem bom, ou cara, ó, generoso, homem fiel. Aí a esposa cutuca o filho, vai lá ver se é teu pai que está ali naquele caixão. Generoso, fiel, bom. Vê lá, meu filho, se é teu pai que está ali, porque não deve ser, mas era bom para todo mundo, menos para a família. Seja bom para a sua família. Primeiros domésticos da fé, diz a Bíblia. Doméstico da fé começa a família, familiar e a igreja. A igreja que você congrega. Depois vai ampliando o leque. Amém? Somos irmãos em Cristo. Sustente a comunhão. Tem uma situaçãozinha para resolver. Te entristeceu, foi mal interpretado pelo pastor, resolva. Há muitos anos atrás, o diabo tentou separar eu e a Fafi. Muitos anos atrás, você lembra disso, Fafi? A Fafi teve maturidade para chegar e dizer para mim, meu pastor, eu estou muito triste. Aconteceu isso, isso e isso. Assim, assim, assim. Ela tinha entendido errado uma fala minha dentro de um contexto. Nós nos abraçamos, estamos agarradinhos até hoje. Mas se a Fafi fosse daquelas imaturas, ignorantes, o que ela tinha feito? Tinha ido embora. E até hoje
na igreja A, B, C ou D, ela ia frequentar, mas ela lembrava do pastorzinho que falou o negócio e que para ela era toda a verdade. Mas ela olhou no meu olho e consertou a situação. Olhe no olho do seu irmão, da sua irmã. Você está triste com alguma situação? Vai lá conversar com ele. Esses dias eu me vi fazendo algo. Esses dias não, já faz uns 2 anos eu acho isso. Um homem desse tamanho assim. Eu olhei no rosto dele. Falei, eu estou com raiva de você. Estou triste com você. Estou bravo com você. Mas eu quero pedir perdão para você. Eu ficava assim, com a mão no olho dele. E aqui, ó. E ele assim me olhando assim. E eu falei, o senhor me perdoa? Ele, é claro, meu pastor. E me abraçou. E eu estou perdoado mesmo. Eu não estou mais com raiva não, tá? E hoje, graças a Deus, eu chego, ele me abraça, a gente se entende, né? Mas eu tinha detonado ele, estava bravo, só que eu falei na cara dele, eu falei, vim aqui para consertar. A comunhão, irmãos, ela é quebrada por causa da imaturidade. Mas às vezes as crianças têm mais maturidade que os adultos, porque ao mesmo tempo que eles furam os olhos um no outro, que ele mete o braço um no outro, passa meia hora e estão brincando, irmãos. E às vezes os adultos estão lá de picuinha um com o outro. Quem já viu esse tipo de coisa acontecer? Não fica brigando porque teus filhos brigaram. Não briguem entre pais porque os filhos brigaram. Sejam sábios, porque daqui a pouco teu filho, eles vão estar brincando, não é verdade, Júlio? E você vai ficar com cara de tacho olhando para o outro. Fecha os olhos, eu quero orar para você.